Olá pessoal, aqui quem fala é o Johnny do canal O Nerd da Matemática e no vídeo de hoje vou fazer mais uma revisão e compartilhar esta no YouTube, beleza? Qualquer coisa na descrição vai ter o link das outras revisões que eu já fiz e compartilhei, assim como também vai ter logo o link dos exercícios, beleza? Então, conforme eu vou fazendo a leitura aqui do material que eu tenho para fazer a minha revisão, eu vou explicando algumas coisas, ou discutindo alguns termos para não só facilitar meu entendimento, como o entendimento de vocês, beleza? Então, vamos para a leitura e começar a revisão do conteúdo. O conteúdo dessa vez é equações irracionais, beleza? Então, vamos lá. Um conceito de equação irracional. Chamamos de equação irracional a toda equação cuja variável figura sob radical, ou seja, ela está sob um radical. Então, no caso aqui tem um item A, como exemplo, né? Raiz quadrada de x mais 1 igual a 6. Pode ver que aqui na raiz quadrada eu tenho um radicando x mais 1 aqui, ou seja, a nossa incógnita aqui, a x, ela está sobre um radical. Então, nesse caso, eu tenho uma equação irracional. Aqui tem outro exemplo, ó, tem dois radicais aqui, dos quais temos esse radicando a incógnita x. Então, logo, é uma equação irracional. Então, se eu tenho uma equação e nela tiver a incógnita dentro de um radical, logo essa equação é irracional, beleza? Então, vamos logo. Esse assunto aqui é um assunto mais curto. Aí vem essa leitura aqui, vamos fazer a leitura e conforme vamos lendo, vamos discutir se for necessário algum termo ou algo só para facilitar o entendimento. Resolução de equações irracionais com um único radical. Deixa eu ver aqui, acho que tá bom. Para resolvermos uma equação... aqui tá bom. Para resolvermos uma equação irracional, é necessária a eliminação de radicais, onde figura a incógnita. A eliminação de radicais é feita por meio da elevação de ambos os membros da equação a um mesmo expoente. Ou seja, vai ter que levar ambos os membros, ou seja, de forma simultânea, isso que quer dizer, ao mesmo expoente. Tipo assim, se for, por exemplo, se eu tiver uma raiz quadrada assim, em um dos membros, para poder eliminar essa raiz quadrada, eu vou ter que levar tanto o primeiro e o segundo membro ao quadrado. Se for uma raiz cúbica, eu vou ter que levar ao cubo, ambos os membros. Aí, após a eliminação, os radicais, após eliminarmos os radicais, obteremos uma nova equação cujas raízes nem sempre serão raízes da equação irracional considerada. Dessa forma, será necessário verificar se as raízes da nova equação obtida após a eliminação de radicais serão também raízes da equação irracional. Quando a equação irracional apresentar um único radical, devemos isolá-lo num dos membros da equação. Aí vem um exemplo aqui. Primeiro exemplo aqui, resolva em reais as equações irracionais. Aí vem a primeira aqui, o item A, ou primeiro exemplo, raiz quadrada de 5 menos 2x é igual a 3. Levando ambos os membros ao quadrado, temos, aí ele levou tanto o primeiro membro como o segundo ao mesmo tempo ao quadrado. Aqui vai cancelar esse índice com o expoente, cancela, aí fica 5 menos 2x aqui. No segundo membro eu tenho 3 elevado ao quadrado, vai ser igual a 9. Aí resolve a equação, aí vamos obter x igual a menos 2. Até aqui está fácil. Aí o que vai acontecer? Obtemos x igual a 2. Será que já é a solução da equação irracional? Não se sabe. O que a gente vai fazer a verificação. Substituindo x por menos 2 na equação irracional, ou seja, nessa equação aqui no começo, não na equação obtida após levar ao quadrado, não nessa daqui. Tem que ser lá no início, a equação irracional, que tem o radical. Aqui tem a incógnita sobre o radical. Então, sobre o radical, que eu quis dizer, dentro da radical. Então, ele pegou o x menos 2, o x igual a menos 2, substituiu onde tiver x na equação inicial. Aí ficou raiz quadrada de 5 menos 2, que multiplica menos 2, igual a 3. Aí aqui, menos 2 multiplicado por menos 2 vai dar 4 positivo. Aí repete os demais termos. Aqui, dentro do radical, soma. 5 mais 4 vai dar 9. Então, vai ficar raiz de 9 é igual a 3. E logo, raiz de 9 é 3. Então, ficou 3 igual a 3, que deu verdadeiro. Logo, a solução da nossa equação irracional é menos 2.
Então, menos 2 é o conjunto solução da nossa equação irracional. Na verdade, menos 2 é a única raiz que vai estar no conjunto solução da equação irracional. Agora vamos para o item B aqui. Nós temos raiz quadrada de x mais 1. Esse x mais 1 no radicando, nosso radical aqui, depois soma com 1 igual a x. Então temos raiz de x mais 1. Aí isso dentro do radicando radical, mais 1 igual a x. Isolando o radical no primeiro membro, temos... Aqui o que ele fez? Ele isolou, porque viu que além do radical tinha um número aqui fora, entendeu? Então, ele isolou aqui o radical. Então, esse número aqui jogou para o segundo membro, tá? É um positivo, jogou para o segundo membro, ficou menos 1. Então, vai ficar raiz quadrada de x mais 1 igual a x menos 1. Elevando ambos os membros ao quadrado, vamos ter o quê? Aqui, o primeiro membro se levou ao quadrado, vai cancelar com isso, vai ficar só o quê? Vai ficar x mais 1. Aqui, elevou ao quadrado, ficou um quadrado da diferença dos dois termos, que é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aí formou esse trinômio aqui, no segundo membro. Aí ele vai pegar todos os termos aqui, vai jogar para o primeiro membro, aí vai ficar x ao quadrado menos 3x igual a 0. Aqui ele botou o fator comum em evidência, no caso seria o x. Aqui ele resolveu a equação do segundo grau, né? Isso aqui no caso é uma equação de segundo grau incompleta. Onde nesse caso aqui tem o fator comum, que é o x, botando em evidência. Aí fica x igual a 0, ou x menos 3 é igual a 0, sendo que com isso vai ficar x igual a 3. Então, ele encontrou duas soluções. Aí ele vai fazer a verificação. A primeira vai substituir x por 0. Aqui nessa equação, substituindo, vai ficar aqui raiz de 0 mais 1 igual a 0. Aí 0 mais 1 vai dar 1. Aí então vai ficar o quê? Vai ficar raiz de 1 mais 1. Raiz de 1 é 1. Aí vai ficar 1 mais 1 é 2, que vai ser igual a 0. 2 igual a 0. Aqui ficou, né? Então, mas vai dar falso, porque 2 não é igual a 0. Então, para x igual a 0, não vai ser raiz da nossa equação irracional, entendeu? Vai ser raiz dessa equação aqui, ó. Que a gente obteve levando ao quadrado ambos os membros, né? Da equação irracional. Mas não vai ser raiz da equação racional em si, que a gente tem aqui no começo. Aí agora vai testar o que o x igual a 3. Aí substituindo aqui nessa equação x igual a 3, ficou raiz quadrada de 3 mais 1 igual a 3. Aí fazendo a somatória aqui, vai ficar raiz quadrada de 4 mais 1 igual a 3. Raiz de 4 vai dar 2, que somado com 1 vai dar 3. Aí vai ficar 3 igual a 3. Que logo deu verdadeiro. Então, mais uma vez, vai ter apenas uma única raiz como solução da equação racional aqui, nesse caso aqui, né? Então, a solução vai ter como único elemento o 3, ou seja, vai ter apenas uma raiz. Então, toda vez que a gente for elevar ao quadrado ambos os membros e assim obter uma nova equação, isso após eliminar a raiz, obtendo a raiz dessa nova equação, tem que testar lá na equação inicial, a equação irracional. Testando, aí nós vamos saber se realmente essa raiz vai ser válida ou não para essa equação irracional. Se não, a gente elimina. Ou seja, vamos testar as raízes que a gente vai obtendo após levar ao quadrado ambos os membros. Agora vamos para o próximo tópico aqui, resolução de equações irracionais com mais de um radical. Nesse caso aqui, a gente só resolveu que quando a equação irracional tem apenas um radical, onde a gente só tem que isolar no primeiro membro um radical, ou em algum dos membros. Depois que isolar em algum dos membros, de preferência o primeiro, eleva ao quadrado ou ao cubo, dependendo do índice do radical da qual você vai isolar. No caso aqui apareceu mais o que? Raízes quadradas, né? Mas pode parecer uma raiz cúbica, por exemplo, ou uma raiz quarta, uma raiz quinta, aí vai depender. No caso aqui é mais raiz quadrada. Então, no caso de uma raiz quadrada, leva ao quadrado ambos os membros, já com um radical já isolado já em alguns dos membros, de preferência o primeiro, aí vai bater a nova equação. Aqui não, aqui vai ser diferente. Para resolver equações irracionais com mais de um radical, devemos isolar de um a um os radicais num dos membros da equação, elevarmos ambos os membros ao mesmo índice, até eliminar todos os radicais considerados.
Resolvemos a equação obtida e verificamos as suas raízes também serão raízes da equação irracional. Exemplo. Resolver em real a equação raiz de x mais raiz de 5 mais x igual a 5. O que ele está falando aqui nesse texto todo aqui? Nesse tipo de equação, a gente vai ter que isolar um dos radicais em um membro, aí levar ao quadrado ambos os membros. Aí eliminou um radical, aí que vai fazer? Vai pegar o outro radical que sobrou e vai isolar de novo e vai levar o expoente que seja igual ao índice do radical que você isolou. Até eliminar todos os radicais, vai fazer isso. Aí eliminou os radicais, vai obter uma nova equação, aí vai encontrar as raízes dessa nova equação, vai testar lá na equação irracional para ver se realmente vai fazer parte do conjunto de solução ou não. Então aqui nesse exemplo aqui, nós temos raiz de x mais raiz de 5 mais x igual a 5. Aí isolando aqui, ó, já começou isolando aqui o raiz de 5 mais x, isolou. Aí levou ao quadrado ambos os membros, né? Então aqui vai ficar 5 mais x, porque vai cancelar esse expoente com índice aqui no primeiro membro. Já aqui não, fica o quê? Fica o quadrado da diferença, né? O quadrado do primeiro, que é 25, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, que vai dar menos 10x, mais o quadrado do segundo, que vai dar apenas x. Aí ele vai pegar ele vai dar um jeito de isolar esse raiz de x aqui só no membro. Ó. Aqui o que ele vai fazer? Vai jogar esse menos 10 raiz de x no primeiro membro e os demais jogar tudo no segundo membro, trocando os sinais, é claro, né? Aí vai ficar o quê? Vai ficar 10 raiz de x igual a 20. Esse 10 que está multiplicando passa dividindo pelo 20. Vai ficar a raiz de x igual a 2. Aí, aqui ele conseguiu já isolar o raiz de x. Isolou a raiz de x, leva de novo ao quadrado. Levou ao quadrado, vai ficar x igual a 4. Aqui já encontrou a possível solução. Que não é certa ainda. Essa solução aqui não é certa. Então, o que ele vai fazer? Ele vai verificar. Então, vai lá para o início de novo, vai pegar essa equação aqui no início e vai substituir o x por 4. Aí vai ficar o quê? Cadê? Tá aqui. É essa daqui que ele vai pegar. Então, vai ficar raiz de 4 mais raiz de 5 mais 4 igual a 5. Tá aqui, ó. Aí, efetuando para ver se realmente a igualdade é verdadeira. Vai ficar a raiz de 4 é igual a 2. 5 mais 4 vai ficar o quê? Vai ficar a raiz de 9, que é igual a 5. Aí vai ficar 2, repete o 2. Aqui tira a raiz de 9, fica 3. Aí 2 mais 3 vai dar 5. Né? Pode ver que 5 é igual a 5. Só para repetir aqui. Logo é verdadeiro. Logo a solução do nosso conjunto, da nossa equação irracional é 4. Então é a única raiz que tem que vai ser a nossa solução da nossa equação irracional. Então, pelo visto, vai ter dois tipos de equações irracionais. Uma que vai ter apenas um radical e vai ter a outra que vai ter dois radicais. A primeira é mais fácil, a gente só isola no primeiro membro. Isolou o primeiro membro, no caso se for uma raiz quadrada, eleva ao quadrado, ambos os membros. Se for uma raiz cúbica, eleva ao cubo e assim sucessivamente. Se for a de dois radicais, por exemplo, vai primeiro isolar o primeiro radical, eleva assim ao número que seja igual ao índice, né? Se for uma raiz quadrada, isola a raiz quadrada, a primeira, eleva ao quadrado ambos os membros, aí vai sobrar só um radical ali. Se for no caso uma raiz quadrada, isola de novo, eleva ao quadrado, aí vai obter uma nova equação, ou pode obter o valor direto da incógnita da qual você deseja encontrar. Encontrou essa incógnita? Você testa lá na equação irracional lá do começo. Testa ela, substitui e vê se realmente vai manter a igualdade no final. Se manteve, realmente a solução ela é válida. Ela é verdadeira, logo vai fazer parte do conjunto de solução. Se não, só lamento. O valor que você encontrou para incógnita não vai fazer parte da solução da equação irracional. Como a gente viu nos exemplos. Então é isso, pessoal. É um assunto básico mesmo, não é difícil. Lembrando que eu estou fazendo uma revisão, eu estou compartilhando. Esse é um método que eu acho que para mim serve, que eu encontrei para poder ficar revisando matemática. Tem uma vez um professor falou para mim que a melhor forma de você aprender é explicar algo para alguém, você aprende melhor explicando. Então, fazer vídeo no YouTube das revisões que estou fazendo está me estimulando a voltar a estudar matemática. Então eu resolvi começar com álgebra elementar. Já estou terminando já a álgebra.
Eu acredito que assim que terminar já vou para geometria plana, depois vou para aritmética, depois vou realizar alguns conteúdos de ensino médio e assim por diante. Beleza? Qualquer coisa na descrição vai ter o link das revisões que eu fiz até o momento de álgebra, até esse conteúdo aqui. Assim como também vai ter logo vai ter os exercícios de equações racionais que eu vou fazer, eu vou colocar aqui também na descrição. Assim como nas revisões anteriores que eu fiz, dos conteúdos anteriores eu fiz exercícios, coloquei. E é isso. Eu espero poder estar ajudando alguém que queira estudar também matemática, queira acompanhar essa revisão que eu estou fazendo. Beleza? Então, falou, até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Valeu e fui.